Olá, tema do vídeo de hoje: recomeçar aos 50 e se aposentar com R$1 milhão, mesmo começando do zero, hein? Bom, esse é o vídeo que vai tratar deste tema tão importante sobre finanças pessoais, para aqueles que vão começar um pouco mais tarde, 50 anos. Então, você chegou aos 50 anos, bem, e ainda não começou, mas não se preocupe, como eu costumo falar, porque você tem muita coisa para fazer. Você pode chegar lá. Acredite ou não, aos 50 anos você tem motivação e tem muita vitalidade. Se você pensar que aos 50 você reprogramar o tempo de aposentadoria aos 70 anos, você tem 20 anos. 20 anos, tá? Então tem muita coisa para ser feita. Muito bem, e isso começando do zero, tá? Aqui é a pior das situações. Se você já tem um patrimônio que você possa converter em dinheiro, tá? E fazer ele render, como eu vou mostrar hoje no final aqui, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais suave. Obviamente, investimentos, começando tarde, você vai precisar de um planejamento financeiro e economizar. São etapas simples, você vai precisar economizar regularmente. Essa é a base que não pode ser mudada. Muito bem, mas antes de seguir, eu te convido para você se inscrever no canal, dar o seu like, comentar, compartilhar e também me conhecer mais lá no Instagram, conhecer meu programa de mentoria. Mentoria financeira é um programa em que eu faço individualmente com um agendamento, aí tem o link na descrição do vídeo, em que eu acompanho a situação de cada pessoa, construímos juntos o seu processo de construção de riqueza. Tá? Também tem o programa de finanças pessoais, que ele mostra então o passo a passo para quem quer se situar em termos de como é que se organiza financeiramente, como é que chega a esse ponto, que é o tema de hoje aqui nesse vídeo. Então, primeiro tem que se organizar. Então, se você estiver do zero começando as suas finanças, o curso de finanças vai mostrar para você o passo a passo disso. Tem o link na descrição do vídeo. Então, seguindo aqui, o ponto básico aqui é você definir um valor que você precisa economizar todos os meses para investir. Depois eu faço o exercício para você visualizar e ilustrar melhor isso. Então, assim, o ponto básico é esse: quanto que você vai economizar, e claro, já passou as etapas anteriores de organização, tá? Que está lá no curso de finanças pessoais, tá? Se você já sabe isso, então é só colocar em prática. Isso mostra atualmente que apenas 3 entre 10 brasileiros têm reservas financeiras. Então é muito pouco. Então, nesse vídeo você vai ver a importância disso e você vai começar a ir para o caminho de entrar para os 3% que economizam e que investem. Porque esse é o caminho da riqueza, o caminho de construção de riqueza. Também é importante considerar, se você nunca começar a economizar nada, nunca você vai conseguir, então, chegar a um patrimônio financeiro de R$1 milhão, que é o exercício que nós vamos fazer hoje aqui. Pode ser um outro valor que você possa definir para você, mas vamos pegar esse aqui como referência. Faça um esforço para economizar de 10% a 20% da sua renda. Comece pequeno, vá devagar e saiba que o tamanho da renda não é importante. Existem pessoas, e eu conheço algumas, que têm uma renda anual de R$500 mil e não conseguem fazer uma economia mensal. Existem outros que têm uma renda anual de R$100 mil, R$50 mil e que conseguem fazer a sua economia e a sua poupança mensal. Então, o tamanho da renda não tem a ver, então, com essa dificuldade. E sim uma questão de disciplina, uma questão de um pouco mais, talvez, de conhecimento e de compromisso com uma meta motivadora e importante que você se comprometa a buscá-la. Com isso, é importante o fator motivação. Para você realizar e conseguir atingir esse objetivo de economizar para atingir um volume de R$1 milhão que pode representar a sua aposentadoria, você precisa, então, ter o compromisso motivado por alguma coisa muito importante. Você tem que ter o fator motivação jogando a seu favor. É você saber que aquilo que você está fazendo, que hoje tem o custo, o desconforto de privar de alguns prazeres imediatos, vai levar você a algo muito maior no futuro. Tá? Então, essa motivação tem que estar presente. Claro que essa dor, esse desconforto, ele acontece quando você está começando e que ainda está vencendo o hábito do gastar. Mas à medida que você fizer isso e vencer o hábito, isso vai se tornando uma situação normal na sua vida. Tá? Um outro ponto para você lembrar é o seguinte: existem 3 fatores para você construir um patrimônio financeiro como R$1 milhão como referência.
3 fatores. Um deles foi que eu falei de forma enfática agora, que é a taxa de poupança, o quanto que você poupa da sua renda. Ou seja, a taxa de poupança de 10%, de 20%, de 30% da sua renda, taxa de poupança, o tempo e mais a taxa de juros compostos, ou seja, a taxa de juros e a forma como ele é capitalizado. Bem, antes de fazer um exercício com a ilustração do como é que você encontra esse seu 1 milhão, dependendo da taxa de juros que você vai aplicar o dinheiro economizado, que é a parte final, depois que você já soube como economizar, então são 3 fatores. O primeiro deles é a taxa de poupança. O quanto que você vai economizar todos os meses? É 10%? É 20% da sua renda? Que valor é esse? Então você apurou um valor nas suas contas internas. Depois você vai definir qual é o tempo que você vai seguir esse trabalho. Isso é um trabalho de construção. Então você vai ter um trabalho de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. Depois de ter a taxa de poupança, de saber da importância do tempo, você tem, então, juros compostos. Qual é a taxa de juros que você vai colocar esse seu dinheiro para ele ser, então, fermentado, ou seja, crescer como um bolo, né? Que é o efeito dos juros compostos e o tamanho da taxa que você vai colocar nos seus investimentos. Nós vamos fazer agora uma ilustração disso aqui para ficar mais claro. Por exemplo, supondo que você comece então aos 50 anos, começando do zero, não tem patrimônio, você não tem economias ainda feitas, você começou do zero. Então dos 50 aos 70 você precisa então definir qual é o valor que você vai economizar nesses 20 anos, ou seja, são 240 meses, e nesse período você precisa saber quanto que você precisa disponibilizar todos os meses, considerando que você está começando do zero. Então vamos ver o seguinte, eu fiz as contas aqui para facilitar. Para você mesmo fazer e poder colocar qual o valor que para você é desejado, se não for 1 milhão, pode ser mais, pode ser 500, enfim, pode ser 2 milhões, enfim, você pode fazer isso numa simulação, numa planilha. Eu tenho uma que ofereço aí. Se você quiser, coloque aí, eu quero essa planilha. Foi aqui que eu fiz esse exercício que eu vou falar para você. Então você coloca lá 1 milhão, depois você coloca o prazo em meses, 240 meses, que é 20 anos, tá? Você coloca a taxa de juros. Simular aqui com diferentes taxas de juros e vai simular, então, o valor que você precisa acumular todos os meses para chegar a 1 milhão, nesse prazo que nós falamos. Então, taxa de juros de 4% ao ano, que não existe. Na verdade, hoje o Brasil está com uma taxa de 8%. Mas vamos imaginar que a economia se regularize no período de 20 anos e que você tenha, então, a taxa de 4%, que represente assim, a taxa dos países desenvolvidos. Tá? Seria um valor de R$ 2.748 por mês, o que equivale a R$ 91 por dia, que daria uma economia anual de R$ 32.984. Bom, se a taxa for 6%, você precisaria de R$ 2.205 por mês, R$ 73 por dia e R$ 26.000 por ano. Se a taxa for 8%, que é uma taxa média que eu considero uma taxa ideal para a simulação, você precisaria de R$ 1.757 por mês ou R$ 58 por dia. E o seu montante anual seria de R$ 21.089. E aí, extrapolando uma taxa de 10% em média, você teria que fazer uma economia de R$ 1.392 por mês ou R$ 46 por dia, que daria, num período de um ano, 16.707. Bom, essas são as economias. Eu tenho certeza que muitos de vocês conseguiriam fazer essas economias e começar o investimento. Mas outros que ainda não têm essa disponibilidade, eu também tenho certeza que podem organizar as suas finanças, começando com menos do que seja o valor esse aqui indicado, e você aos poucos ir incrementando e motivado chegar à mesma situação de conquista como esses que já estão fazendo. Tá? O importante é que você, independente da sua situação agora, se está dentro desse valor que a gente está simulando ou menor, que você comece a fazer com o valor que você tenha disponível, tá? Então, esse é o grande segredo. E conclusão desse vídeo, então, é possível você chegar a R$ 1 milhão mesmo começando do zero, tá? Aos 50 anos. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é obrigatório economizar e investir, obviamente, né? E para isso, um planejamento financeiro vai fazer parte disso aí e com motivação você chega lá. Bom, lembrar que você deve começar já e também para aqueles que ainda não chegaram aos 50 anos, tenham 40, 45,
Não espere chegar lá para fazer isso que a gente viu aqui hoje, tá bom? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!